Hoje, dia 13 de julho, é o Dia Mundial do Rock e nós vamos aproveitar para bater um papo sobre rock cristão. Essa vertente da música evangélica tem se consolidado no Brasil desde a década de 1960 e nós vamos conversar com duas personalidades que são destaque nesse cenário, que são Juninho Afran, da banda Oficina G3, e o PG. Fique com a gente! Bom, para começar, eu gostaria de lançar a pergunta a respeito da visão de vocês a respeito do rock cristão. Para vocês, qual que é o papel do rock cristão atualmente? O rock, ele é entretenimento? Ele é música para tocar no culto? Onde que se encaixa esse gênero? Rock nada mais é do que um estilo musical, né? Ele muitas vezes foi associado à rebeldia, à agressividade, porque realmente o rock tem... A parte rítmica do rock, ela tem muita atitude, né? Então, o rock, ele tem, por conta da sua própria energia sonora, né? Da massa sonora, ele tem os seus momentos mais, vamos dizer assim, adequados. Não que o rock não possa ser tocado na igreja. Eu acho que o rock, ele continua sendo um estilo que vai ter espaço em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja. Então, quando eu falo que a massa sonora ela é grande, costuma ser grande, no sentido de que a gente não vai tocar o rock and roll no momento da ceia, sabe aquela coisa? No momento da ceia, o pastor acabou de fazer uma oração, vai passar a ceia para todo mundo e a galera senta a bota no rock and roll. Isso realmente às vezes não se encaixa. Por quê? Por causa dessa questão da própria massa sonora do rock and roll. O bom rock and roll, ele tem presença, ele tem um punch que a gente chama, né? Então, eu acho que o estilo rock and roll, ele vai estar sempre presente, inclusive dentro das igrejas. Agora, as suas variações, a maneira como nós vamos aumentar essa pressão sonora, aí sim vai de acordo com o momento. E eu sempre brinco, né? Eu penso assim, que Josué rodeando ali, ó, Jericó, com certeza não estava tocando nada com menos pegada do que um bom rock and roll. Então eu gosto de brincar que a célula rítmica do rock and roll, ela deve estar presente, esteve presente em toda a história. É lógico que isso começou, os primeiros experimentos do rock and roll aconteceram nos anos 40 e nos anos 50 que se solidificou, mas com certeza a célula rítmica rock and roll deve estar misturada com a humanidade. E PG, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, a sua opinião a respeito disso? Acho que foi falado tudo com grande eloquência pelo meu amigo Juninho. O rock and roll é um estilo de música, né? Eu só acrescento isso. A gente muitas vezes se apega muito no estilo para determinar a atitude das pessoas, né? E na verdade é ao contrário, né? A atitude das pessoas tem que determinar quem elas são, né? Não o estilo de música. Você pode pegar, por exemplo, um bom funk. E quando eu falo de funk, eu não estou falando desse funk que as mulheres ficam rebolando até o chão. Estou falando de um funk tipo Earth, Wind & Fire, James Brown e tantos outros da época que dançavam, né? Não rebolavam. Então, assim, se você entrar por estilo de um outro estilo musical, você também tem o lado que seja, digamos assim, pejorativo. No rock também tem, como tem em todo lugar, né? Então, acredito que não é o estilo de música que faz, é sim a pessoa que está executando. E nós, no caso, eu, junto com o G3 durante muitos anos, depois com a minha carreira solo e o G3, de novo, como você falou aí, nessa volta, fazendo esse projeto de 20 anos do Humanos, a gente levou para a galera e tem mostrado para as pessoas que o rock é mais uma ferramenta, que é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente se propõe a fazer bem feito, é o estilo que a gente ouvia, continua ouvindo e toca. Então, assim, a gente tem facilidade, digamos assim, nesse ritmo, né? A gente gosta de outros. Eu, por exemplo, estou falando por mim agora, eu gosto de outros estilos musicais, mas eu não seria, digamos assim, eu não faria tão bem feito como eu faço o rock, porque é algo que é meu, sabe? É uma identidade que eu tenho. Mas não deixa de ser um estilo musical, apenas isso, né? E a gente gosta de tocar esse estilo e falar de Cristo através desse estilo, dentro da igreja, fora da igreja. O importante é falar do que a gente acredita e a gente usa esse instrumento que é o rock and roll. Bacana. E vocês tocaram num aspecto que foi a respeito da resistência. Eu acredito que essa resistência ela pode ter sido um pouco inicial, né? Mas hoje talvez não tanto. Houve uma popularização
maior do rock, né? E com relação a isso, como que isso funcionou na experiência de vocês? Vocês já enfrentaram alguma resistência? E como que foi essa transição, esse período? Porque vocês estão há bastante tempo nessa história, né? Inclusive juntos, participaram de muitas coisas juntos nessa história. Então conta pra gente como que vocês veem esse aspecto. É que são tantas coisas que a gente vai passando, e eu particularmente eu não fico assim memorizando, guardando algumas coisas que vai... Eu tenho um exemplo que me vem muito à memória agora. Eu estava lançando o primeiro CD solo e uma igreja batista no interior do Rio de Janeiro, não vou citar o nome da cidade, porque talvez aí eu entregue o nome do pastor também, né? Mas assim, era uma igreja batista e a gente toca muito em igreja batista, inclusive, até hoje, muito mesmo. E aí o pastor, só que ele não ouviu o disco, e o nosso CD chama Adoração, é o primeiro disco solo. E é um projeto que eu queria mostrar para as pessoas. Até tinha uma frase que falava assim: adoração não é um estilo de música, é uma atitude sincera do coração do homem para com Deus. Que estava muito naquela moda das pessoas falarem que adoração a Deus, adoração é um negócio de estilo, esse estilo é adoração. E eu sempre bati nessa tecla: adoração não tem estilo, adoração é uma atitude, é a sua vida diante de Deus. Você adora a Deus muitas vezes lavando louça, você adora a Deus fazendo uma comida, né? A adoração não tem estilo musical. Até falar para as pessoas que nasceram com uma dificuldade de fala, por exemplo, então elas não adoram porque elas não conseguem cantar, né? Então eu lancei esse disco com esse propósito, e era um disco pesado, de rock pesado, foi o primeiro disco solo, e a gente foi tocar nessa igreja e o pastor não ouviu o CD, ele viu que lançou um disco de adoração, falou: o PG tá fazendo adoração, vou chamar o PG. Quando a gente chegou lá para tocar, o pastor viu a gente, eu tava com o cabelo arrepiado, meu irmão na época tocava bateria comigo, tava com um moicano assim, o cabelo todo para cima e tal. Na passagem de som, quando ele chegou na igreja, ele já desesperou, ele queria que a gente não tocasse. E durante o culto, ele ficou atrás do meu irmão, que era baterista, pedindo para ele tocar mais baixo. E uma irmã da igreja, que infelizmente aconteceu, mas espero que ela tenha mudado essa visão dela na época, quando eu fui entrar, assim, a gente tinha uma introdução antes com um piano e tal, eu estava pronto para entrar já no palco ali. Ela virou para mim e falou assim: você não é de Deus, você é do inferno, porque esse tipo de música não é de Deus. Aí eu ouvi e falei: tá bom, entrei. Bom, resumindo da história, no meio do evento, eu trouxe uma mensagem, uma palavra, e tinha uma moça bem lá no fundo da igreja. Essa era uma igreja relativamente pequena, sei lá, média assim. E lá no fundo tinha uma moça, e eu fiz o apelo, falei sobre Jesus, e algumas pessoas vieram pra frente e veio essa moça. Bom, no final da história, um dos meninos, dos adolescentes que estavam lá, que era um evento para jovens e adolescentes, falou assim: ó, aquela moça lá, porque eu contei um pouco da história, né, para algumas pessoas ali depois, falou assim: ó, aquela moça que estava lá no fundo lá, ela é sobrinha da mulher que falou aquilo de você, e ela veio e aceitou Jesus hoje. E depois, no final, foi legal que o pastor veio pedir desculpas pra gente, não no sentido assim que a gente estava certo e ele errado, mas pela posição dele antes de conhecer alguma coisa. Então aquilo foi muito marcante para mim, assim, é uma história que eu lembro bastante, dentre várias coisas, e do G3 com certeza tem muitas aí, o Juninho vai contar para vocês algumas aí. Pode falar então, Juninho. Histórias sobre o preconceito do povo, aconteceu do pastor depois testemunhar isso no público. Olha, gente, eu fiquei admirado porque eu entrei na sala e eles estavam orando, sabe? Aquelas coisas mais engraçadas, porque se a gente literalmente tá na igreja ministrando, eu acho que a oração é uma coisa tão... é a coisa mais básica, não tem nada a ver com o seu ofício dentro da igreja. É uma coisa do cristão, né? E o pastor se admirava porque via uma banda de rock orando. Então, em resumo, é exatamente aquilo que o PG falou. O grande problema é que as pessoas elas vão rotulando, né? Estereotipando. Então, rock and roll, cabeludo, ou cabelo arrepiado, esses caras não são de Deus. Mas é tão bom, porque Jesus diz, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. E eu acho que a coisa mais bonita disso tudo é que ao longo dos anos, exatamente como aconteceu com o PG, aquela moça foi um fruto que o ministério dele, mesmo com a aparência que não era aquela que eles esperavam, estava dando um fruto. Então eu acho que é isso. Eu acho que o grande segredo não, né? O grande ponto é, se a gente está na videira, a gente vai dar fruto. Se nós estamos enxertados, plantados ali junto ao ribeiro, a gente vai dar fruto. E quem vai mostrar ou validar aquilo que nós fazemos são os frutos. Então o que eu fico feliz é porque se a gente tentasse se defender, eu acho que o PG vai concordar no que eu estou dizendo, com certeza a gente teria falhado.
mas o que validou todos esses anos de ministério é que nós sabemos da sinceridade com aquilo que a gente faz com Deus, e nossa visão é anunciar as boas novas do Evangelho. A gente literalmente quer falar do amor de Deus, que quando a gente tem a oportunidade de ver pessoas sendo alcançadas por Deus, mesmo que as pessoas não vejam isso, essa é a nossa recompensa. Então, é isso que valida, é isso que nos motiva e nos inspira a continuar. Eu gostaria de aproveitar para falar também sobre os projetos atuais de vocês. Vou começar perguntando ao PG, quais são os seus projetos atuais, né, relacionados à música, ao rock cristão, e depois direciono a pergunta também com relação à Oficina G3. Bom, eu lancei um projeto agora tem um mês, de uma música que fez parte muito da minha história, que foi Ademar de Campos. Eu sempre digo que ele é um grande mentor para mim, né, e eu já tive a oportunidade de falar isso para ele pessoalmente. A gente é amigo hoje, mas logo no início assim, da minha carreira, da minha conversão, que foi em fevereiro de 93, o Ademar, as músicas do Ademar tocavam demais nas igrejas, e uma delas era Ele Exaltado. E eu tive a oportunidade agora, depois de tantos anos, de 30 anos, fazer uma nova versão, né, dentro desse estilo que a gente está comentando, que é o rock. E eu tenho sido assim, muito agraciado com os resultados, com os comentários, com o feedback do pessoal. Isso que estão vindo de fundo é meu cachorro roncando, porque ele fica comigo aqui no estúdio, senão ele fica chorando lá fora, tá, gente? E assim, tem sido muito legal. Tá no meu canal do YouTube, a gente lançou também nas plataformas uma música nova, um novo single, e a gente tem divulgado essa música, a gente tem tocado ela nos eventos, a nossa agenda também tá rodando o Brasil, graças a Deus. A gente tem feito muitos trabalhos, tanto em praça, eventos de rua, como dentro de igrejas também. E fora isso tudo, eu também, né, como já foi comentado, e o Juninho vai com certeza falar sobre isso, eu fui convidado para fazer essa turnê de 20 anos. Na época eu era o vocalista do G3 no CD Humanos, e a gente fez essa turnê de 2 meses, foram acho que 30 shows, se não me falha a memória. E agora, o mês que vem, eu não tenho a data ainda, ou o Juninho talvez fale mais sobre isso, vai ser lançado o filme dessa turnê, que está incrível, maravilhoso, e eu tenho certeza que você vai se surpreender de uma forma positiva, porque está, assim, realmente as imagens, o áudio, tudo, a edição está fantástica. É isso aí, passo a bola para o Juninho continuar a fala. Olha, só fazendo uma observação, a versão de Ele Exaltado está linda mesmo. Se você ainda não conferiu, vá lá, porque está bonito demais, tem nas plataformas e no YouTube do PG. E como o PG mesmo disse, né, Ademar, ele é um homem de Deus. Lembra quando a gente falou agora mesmo dos frutos? É isso aí. Ele é uma pessoa que os seus frutos perduram, né? E todos nós fomos abençoados, muita gente, eu me incluo, tem o Ademar realmente como uma base, né, de um homem sério, de um ministério sério, de pessoa que dedicou a sua vida a Jesus e aquilo que o Senhor o chamou para fazer, que é a música, que é ministrar. Então, realmente, a gente não pode deixar passar em branco, honrar essa pessoa tão valiosa para o reino como é o pastor Ademar. E sobre os planos, né? Então, eu acho que o PG falou tudo já. A gente teve um momento muito, 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 muito especial no final do ano passado, e no aniversário, né, dos 20 anos do CD Humanos, nós fizemos uma tour aí pelo Brasil todo, foram 30 shows em 50 dias, então praticamente era dia sim, dia não, foi bem corrido, muito cansativo, mas muito, muito abençoador, não apenas para as pessoas, porque muita gente falou assim, olha, fui muito abençoado pelo evento, gente, mas foi abençoador para a gente também, muito, muito mesmo. E nós vamos lançar, como o PG também disse, o filme, né? Humanos Tour, o filme, e isso vai acontecer em agosto. A gente ainda não tem a data, porque nós precisamos, tem aquela questão da censura, né, da Ancine, é uma liberação da Ancine, porque é um filme, literalmente. E olha só a bênção de Deus que eu queria compartilhar com vocês. O PG já sabe, mas eu queria compartilhar com vocês.
nós vamos passar o filme em toda a rede Cinemark do Brasil todo. Mas, aquela famosa pergunta, mas e onde não tem Cinemark? Estamos já conversando com as redes que são parceiras da Cinemark. Então, um exemplo, se na tua cidade, como Fortaleza, eu acho que é Cinépolis, então nós já estamos organizando para que passe na rede Cinépolis. E, gente, olha que coisa linda, é a primeira vez que uma banda cristã vai passar em toda a rede do cinema. Não é um evento privado, não é um evento onde a gente vai a alguma sala, não, é um evento da própria rede que vai ser em todo o Brasil. E glória a Deus por isso, porque eu sei que é o primeiro passo aí, se Deus quiser, a gente vai encher os nossos cinemas também com conteúdo inspirador, e como o PG mesmo falou, vou fazer propaganda mesmo, tá lindo demais, gente, tá lindo demais. Eu tenho certeza que se o PG for falar, ele vai falar algo muito parecido comigo. É assim, quando você assiste o resultado final, você fala assim, só Jesus mesmo, porque aquilo que a gente viveu foi muito intenso, muito forte, muito bonito, e a maneira como tudo está assim retratado, está emocionante, gente, está inspirador. Então eu tenho certeza que eu fui muito abençoado, e eu tenho certeza que as pessoas que assistirem vão ser muito abençoadas. Esse filme ele é um filme documental, né? E o PG, como fez parte também da história da Oficina G3, ele também faz parte desse filme, né? Então, eu queria que vocês falassem, para a gente poder fechar, um pouquinho sobre como que foi a produção desse filme, o que as pessoas podem esperar dele. E você disse que ainda não tem data de lançamento, mas já tem alguma previsão? A previsão é em agosto, né? Nós estamos esperando a última autorização, que é da Ancine, mas em agosto, já foi até anunciado que será agosto. Só não será agosto se acontecer alguma coisa assim, a Ancine não acontecer, vamos supor, alguma exigência, um detalhe que pode de repente prorrogar esse tempo, mas será em agosto. Ele é um filme, sim, ele é documental, porque ele tem cenas de bastidores, que assim, eu não posso falar muito que vai acabar virando spoiler, mas tem o show, né? Ou seja, a galera vai poder sentir o show, e o PG ouviu, a gente prezou muito, né, PG, pela coisa do ao vivo, sabe aquele show com muita galera cantando, brincando, assim, não é aquele som de DVD que parece de estúdio, sabe como é que é? Então dá pra você sentir literalmente assim, como se você estivesse no meio do povo. Então, eu acho que o resultado foi muito legal, mas a gente tem o Daga, né, que ajudou, que fez a mixagem, fez um trabalho maravilhoso, o Vini Ferreira fez a parte de edição de áudio, foi maravilhosa, e o Amaral Alves, né, que fez a parte do vídeo, que as imagens estão lindas. Então, só para a gente entender mais ou menos, tem um pouco daquilo que às vezes as pessoas mais querem saber. O coração, sabe aquela coisa do coração, do dia a dia, da gente deixar assim a estrada, a convivência, aqueles momentos com Deus, assim, tudo virar um ambiente favorável para aquilo que Deus fez, sabe? Então eu não posso falar mais do que isso, que vai ser um spoiler, mas assim, é lindo, gente, tá muito bonito. Legal, e onde que foi gravado esse filme? Em todos os lugares, né? A gente gravou no Brasil inteiro, mas o show final, foi em São Paulo. O final foi em Vitória, né, PG? Eu nem lembro agora. Foi, o último show foi dia 18 de novembro em Vitória, Espírito Santo. Foi o último evento. Mas o de São Paulo, que é o vídeo oficial do show musical, foi no dia 15, que foi o feriado, né? 15 de novembro. Foi em São Paulo. Foi feito ao vivo, como o Juninho falou. E foi isso. Aí depois, dia 15, olha meu cachorro aqui cantando. Aí dia 15, e aí dia 17 foi Porto Alegre, e dia 18 Vitória. Foi isso aí. Foram 30 shows. A gente, na verdade, eu não sei, eu tive essa ideia. Que o PG citou aí já, não foi, isso é legal enfatizar, não foi nada roteirizado. Aquilo lá é o que a gente é. Isso que é muito legal. Tipo, até mesmo levantar de manhã com os cabelos tudo arrepiado, piada, a gente se zoa muito, mas tudo isso extremamente verdadeiro, real. Por isso que eu falei, gente, tá bonito demais, vocês precisam assistir.
Muito bom, então podem aguardar para agosto, né, que é a previsão, mas a gente vai dar mais informações em breve. Vamos publicar também no site da Comunhão, assim que tivermos mais informações sobre esse lançamento. Eu gostaria aqui de agradecer a presença de vocês. Obrigado por participarem desse bate-papo. Nós que agradecemos, obrigado, gente, pelo convite. E estamos aqui, à disposição. E se Deus quiser, a gente vai ainda falar de novo sobre a repercussão do filme, porque tem uma coisa que eu queria só deixar assim para vocês pensarem. A gente conta com vocês, gente, porque existe uma questão que agora me passou pela cabeça e eu não queria deixar a oportunidade de passar. Vai ser aberto uma sessão no Brasil todo, e a própria rede disse que se existir uma procura muito grande, eles vão começar a abrir várias sessões. Então a gente conta com vocês para a divulgação, porque a gente sabe que, como eu falei, não é só apenas um filme, é um conteúdo cristão dentro da maior rede de cinema do Brasil, né? Uma das maiores do mundo, na verdade, porque o cinema é americano. Então a gente tem uma oportunidade de sabe, abrir uma porta muito grande. Então a gente tem até um grupo de WhatsApp, dá uma acessada lá no Instagram do G3, Oficina. Vocês vão ver que tem um WhatsApp que você pode entrar a tua cidade. Então você vai e se cadastra na sua cidade, porque nós estamos levantando o número de pessoas aproximadamente de cada cidade para começar a tentar pleitear essa abertura de novas sessões. E quanto mais sessões nós conseguirmos abrir, melhor para nós. Por quê? Porque hoje é a Oficina que está lá. Amanhã vai ser o PG, Fernandinho, Morada, e a gente vai encher os cinemas aí de conteúdo abençoador. Legal, então ele deu o recado, né? Não deixem de acompanhar o Instagram do Oficina G3, @OficinaG3, que tem aberto portas para a música cristã no cinema. Gostaria de parabenizar vocês também pelo trabalho e todo sucesso. Estamos finalizando mais um Comunhão Entrevista e obrigada a você que assistiu até aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e também o nosso site, onde tem mais conteúdos como esse, comunhão.com.br. E para fechar, vamos ficar com o trailer do filme Oficina G3 Humanos Tour. Assista aí. Cara, que louco! Foi animal, velho. Uma das percepções que eu tive foi a impressão de que todo mundo ali tinha envelhecido. Toda culpa do Gerardo. Tá dando vontade de chorar. Eu não queria estar aqui quando me chamaram. E eu me converti isso pra você. Velho, animal. Cara, acabar vai dar saudade, né? De verdade. Viver junto e conviver junto. E eu pude ver Jesus em vocês.